Muito boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui juntos para celebrar um ano de Sharing Knowledge. Esta iniciativa começou há um ano, precisamente numa altura em que a pandemia estava a dar os primeiros passos, e em conversa com algumas pessoas amigas, decidimos que de facto era interessante criar esta plataforma, uma plataforma simples, basicamente de partilha de ideias e de conhecimentos, mas que de facto teve este mérito de resistir um ano, e portanto tem sido de facto uma partilha muito intensa, uma partilha bastante forte, e pensámos que seria importante ao fim deste ano, mesmo ainda em tempo de pandemia, juntarmos aqui numa sessão de fim de tarde para celebrarmos a amizade e sobretudo celebrarmos também este momento de empatia. Portanto, eu tinha convidado 3 pessoas para fazer um primeiro statement sobre aquilo que para elas são ideias para o futuro. A professora Elvira Fortunato está com problemas de acesso, portanto vamos ver se ainda vai conseguir entrar. Mas temos já aqui connosco o Paulo Pereira Silva, que conheci todos, é um dos gestores e empresários mais dinâmicos do nosso país, uma pessoa que tem apostado ao longo destes anos na inovação e na criatividade como uma referência para a sua marca. E eu pedia, se calhar, para Paulo, dado que também sei que não vai poder estar o tempo todo, fazer-nos uma primeira intervenção sobre algumas ideias que acho importantes e depois iríamos começando com alguma discussão entre todos. O Miguel Pires Maduro vai se juntar um pouco mais tarde, teve aí um imprevisto de última hora, mas também vai estar connosco e, portanto, vamos tentar que isto acabe em horas úteis, mas que permita às pessoas passar. Paulo, muito obrigado também pela amabilidade. Obrigado, eu. Estamos então à sua disposição. Muito obrigado, eu. Todos, é um gosto muito grande estar aqui com todos, tantos amigos, tanta gente conhecida que nos vemos menos. Obrigado, Jaime, parabéns por isso e obrigado pelas suas palavras simpáticas e que são uma prova de amizade em relação a mim. Eu tenho pena, não vou poder estar aqui muito tempo, mas estarei algum e não preparei assim nenhuma apresentação, mas algumas ideias que me apareceram de um ponto de vista esporádico em relação a este tempo pós-Covid e, enfim, estar a contar aqui é difícil, mas por outro lado é mais fácil porque as pessoas que vão falar depois de mim vão ter de certeza muito melhores ideias e muito mais aprofundado, de maneira que, peço desculpa, é aquilo que me veio à cabeça de maneira muito simples e muito espontânea. Eu acho que a primeira coisa que eu acho no Covid, que às vezes me faz pensar, tem muito a ver com uma marcação para a nossa memória e para a memória de algumas gerações. Ou seja, eu quando era miúdo, às vezes ouvia alguns dos meus avós, um pouco o meu pai a falar, eu não sei, na Segunda Grande Guerra, o que é que tinha passado, e para mim era uma situação estranha, externa, um pouco, e um bocadinho diferente da vida habitual. Nós estamos a viver um tempo que é um tempo, pelo menos eu espero que seja estranho, que não se torne um hábito para sempre. E acho que muitas crianças, muita gente hoje em dia vai ficar com esta recordação de um ano, ou mais de um ano, confinada em casa com os pais, muito juntos, de uma maneira completamente diferente. Isto vai deixar marcas. E eu acho que são quase marcas para uma geração. E são boas ou são más, eu acho que vai dependendo muito de como todos estes acontecimentos nos afetaram. Para uma pessoa que perdeu o emprego, provavelmente será uma coisa gravíssima. Para uma criança que teve mais ou menos uma estabilidade, pode até ter sido muito engraçado estar com os pais em casa, se calhar a brincar muito mais e muito mais acompanhados pela família. Portanto, o primeiro aspecto para mim tem a ver com uma marcação nas nossas memórias e na nossa vida de um tempo que é diferente, pode ser algo de 1, 2 gerações, de algo diferente. Era bom que fosse, que seria o resultado de não existirem mais problemas deste tipo. Segunda coisa que eu acho que tudo isto nos trouxe, eu diria que uma aceleração. Não vou entrar muito dentro de detalhes porque parece-me quase uma banalidade, mas nós tivemos todos que tomar decisões com muito mais rapidez. Tivemos que nos adaptar a situações diferentes, tivemos que tomar decisões sem saber muito bem qual era o futuro. Há toda uma alteração, há toda uma aceleração da vida, das decisões, daquilo que fazemos e muitas vezes sem tempo para pensar muita coisa, porque temos que o fazer, começar com os Zooms, começar a trabalhar em Teams, em Zoom, nestas coisas todas,
Portanto, uma aceleração em tudo o que é digital, nem vou falar nisso porque me parece evidente toda essa aceleração. Uma necessidade de uma capacidade de adaptação a um mundo novo. Eu acho que isso vai ficar. Portanto, há aqui uma aceleração e uma necessidade de flexibilidade, de adaptação, de viver para coisas diferentes, que nós não sabemos muito bem o que é que vão ser, mas há aqui uma mudança de, se calhar, ter estratégias a 7 anos para passarem a ser a 7 dias, porque não sabemos o que é que vai ser nos próximos nos próprios 7 dias. Portanto, há toda uma aceleração, que eu diria de outra forma, que é um aumento de complexidade. Nós já vínhamos a assistir a um aumento de complexidade das nossas vidas, novas redes, novas maneiras de trabalhar, mas ao mesmo tempo continuando as antigas. Eu acho que há aqui toda uma aceleração, não sei se eu posso dizer, uma inflação de complexidade. Portanto, temos que ser capazes de gerir complexidade, porque vamos gerir complexidade, tempos que são complexos. E eu aqui, não está aqui a professora Elvira Fortunato para dizer, mas eu acho que para aqui passaria para a terceira ideia, que tem a ver com a importância da ciência e da importância da ciência e do pensamento científico para poder abordar toda esta complexidade. E acho que isso foi muito visível, por muito que às vezes possa parecer que não é assim, mas foi muito visível esta rapidez de conseguir uma vacina, o estar a analisar dados, que podem ser sociológicos, quer que sejam económicos, todos os dias. Eu acho que a importância do pensamento científico é crucial. E aqui permitam-me fazer aqui uma diferença, é que eu acho que as pessoas de ciência, que têm o meu background científico, as pessoas de ciência devem abordar factos e devem, se eu posso dizer, gerir factos. Não são as pessoas de ciência que devem tomar decisões políticas, depois são os políticos a tomar as decisões. Aqui há uma diferença que eu acho que às vezes é preciso, como é que eu diria, marcar esta fronteira entre a decisão política e o estudo científico e o pensamento científico e a realidade que a ciência nos traz. Depois, com os factos, com os dados, há que tomar decisões políticas. E são pessoas diferentes, são outros intervenientes, no mundo democrático, que têm que tomar essas decisões, já não cabe à ciência. Mas a importância da ciência, para mim, é uma coisa extremamente importante. A seguir à ciência, o passo seguinte para mim é a educação em geral e a enorme importância que a educação tem. Em todos estes aspectos, na maneira de lidar num momento difícil, com factos novos em casa, a educação, para mim, é um fator, já era, mas cada vez é mais importante e deve ser, para mim, uma prioridade imensa em todos os países, a educação. Outra ideia, para mim, tem a ver com a importância da globalização. Nós estamos a viver num mundo cada vez mais globalizado, mesmo que possa ter algo de contrário, algumas tendências contrárias. Eu acho que as vacinas, a doença, os vírus, não se consegue haver fronteiras para eles e é importante viver neste mundo que é, quer se queira, quer não, globalizado e ter a noção dessa globalização para todas as áreas. Muitos de nós, por exemplo, no meu caso, do ponto de vista de economia, todo este tempo trouxe uma aceleração ainda maior da internacionalização do negócio e de passar para novos negócios e de aproveitar oportunidades novas, onde se calhar até nem pensaríamos estar tão rápida. Aqui, para mim, a nível, para mim seria um desejo, eu sou profundamente europeísta e gostaria muito, eu sei que não estamos aí por aí, eu gostaria muito de ter uma federação europeia e de ter, se calhar, alguns órgãos políticos europeus que pudessem ser geridos de forma mais próxima dos cidadãos. Isso para mim teria a ver com uma federação e acho que seria muito importante para nós todos
ter se calhar uma política de saúde europeia, que se vê que é uma deficiência e que se calhar devia existir, e de pensar de maneira mais global e menos, eu diria, paroquial, porque provavelmente não conseguimos resolver os problemas de maneira tão paroquial ou tão pequena hoje em dia. E não sei, eu sinto-me perfeitamente europeu em todos os países e acho que é importante. Há uma coisa que é engraçada aqui, no meio toda da digitalização, deste afastamento todo que nós tivemos, dos confinamentos, as coisas, eu acho que a importância das relações humanas, das relações pessoais, dos afetos, saiu muito reforçada essa importância. Portanto, eu acho que uma ideia de futuro importante é exatamente esta noção dos afetos e das relações pessoais. Se calhar, pelo menos eu, não tinha dado tanta importância ao assunto no mundo cada vez mais digital e se calhar não tinha dado tanta importância até ao facto em que me vi sem poder estar com pessoas todos os dias na rua ou sem poder jantar com amigos. Portanto, eu acho que este aspecto é um aspecto que vai ficar de maneira diferente e que vai, eu acho que vai ter uma nova importância e uma nova valorização, se eu posso dizer. Uma última coisa, para ser assim muito telegráfica, uma última coisa que eu gostava muito, e não sei porque às vezes não assistimos muito a isso, eu gostava que voltássemos a uma discussão política das coisas, da economia, do que quer que seja, e não a um clima que muitas vezes há hoje em dia, eu diria, tribal, a um clima de ódio, em que nas redes sociais quase se diaboliza coisas em vez de discutir ideias. Isso faz muita confusão, às vezes uma certa incapacidade para as pessoas discutirem ideias. Eu não sei se é por falta de ideias, portanto, diabolizam-se coisas porque não se podem discutir, e é mau, porque eu acho que é um sinónimo de fraqueza e é um sinónimo de uma incapacidade de discutir assuntos de economia ou assuntos de política, de poderem ser discutidos de forma aberta. Acho que ganhávamos todos com opiniões diferentes e seria muito importante voltar a um clima de conversa, de discussão, de ideias, sem que isso seja algo diabolizado, se eu posso dizer, com um clima de ódio por trás e de tribos, e com toda a abertura e defendendo as próprias ideias. Eu podia estar aqui muito mais tempo, mas aquilo que tinha pensado assim de forma muito telegráfica foram estas coisas, e pronto, e passo-vos a palavra. Está bem. Eu vou convidar aqui algumas pessoas a fazerem o seu testemunho. Começar talvez pela Guta, que está aqui à minha frente já. A Guta é sempre uma pessoa que gosta de comentar estes temas. Guta, se quiser também dizer qualquer coisa sobre o que é que foi este ano, o que é que pensa que vai ser o futuro, obrigado. Boa tarde a todos. Gostava de estar aqui mais uma vez. Parabéns ao Jaime. Tem sido uma experiência incrível esta partilha de informação neste grupo. E rapidamente, relativamente a este ano que passou, eu estou completamente de acordo com aquilo que disse o Paulo, tendo a tomar estes efeitos daquilo que estamos ainda a passar como hipótese de evoluirmos, e portanto acho que isto tem que ser pontos de partida para nós andarmos em frente e não ficarmos no mesmo sítio. A mim interessa-me, acima de tudo, dos temas que o Paulo abordou e que eu também tenho falado bastante, que é a ideia da flexibilidade e de nos tornarmos cada vez mais adaptáveis, e que me parece a mim ser totalmente prioritária. A ideia de nos abrirmos cada vez mais ao imprevisível e não ter isso como uma condição negativa, mas uma condição de estímulo, que se há ser que tem que ser, tem de poder responder a esse tema da imprevisibilidade, somos nós. Depois,
a parte dos afetos e das relações humanas. O Paulo falou na educação, eu, como imaginam, eu vou falar na área da cultura, que foi a única que ele deixou cair e que a mim me parece ser o pilar que falta a tudo isto que agora temos em mãos. Portanto, nós temos questões imperativas na área da retoma económica para tratar, temos questões imperativas na área da coesão social para tratar, temos questões igualmente importantes na área do ambiente e eu defendo que só será possível abarcar esses 3 elementos que são determinantes a partir da cultura, estruturados na cultura, ou seja, vendo a cultura como aquilo que une toda a dinâmica que temos que implementar. Eu vejo-a sistematicamente subvalorizada, não é só em Portugal, não é só na Europa, é pelo mundo fora. A cultura está sempre nos últimos das prioridades. Lamento que ainda em pleno século e agora com esta pandemia que pôs a mão, o dedo na ferida de tantas questões que são relacionadas com educação, com cultura, que nós não pensamos nisto mais profundamente. Portanto, para mim o meu repto neste momento, porque sei que há interlocutores na área da ciência, há interlocutores na área da política, há interlocutores na área da economia, há interlocutores na área da coesão social, seria um recentramento dos temas com base numa perspectiva cultural. É isso que nos falta, é isso. Estamos a esquecer-nos do que é sermos humanos. Eu acho que quando o Paulo falava nos afetos e nas relações e quando falava nos desafios, eu acho que nós nos últimos 20, 30 anos nos esquecemos sistematicamente do que é que significa sermos humanos. E sem uma ótica vinda da área da cultura, vamos ser pouco mais do que animais, meros animais. E portanto eu acho que a questão está aí. E tenho pena que isso não esteja em nenhuma agenda. Tenho verdadeiramente pena. Muito bem. O resto, acho que... Excelente pergunta, muito bem. Eu acho que já mudava um bocado o registro e temos aqui o Miguel Mojardino, se quiser também dizer qualquer coisa. O Miguel está nos Açores, é um habitual comentador todas as semanas no Expresso das grandes questões internacionais. Miguel, umas breves palavras também sobre este momento, este ano e o futuro. Tem que pôr, Miguel, o microfone. Isto todas as tecnologias não estão a ajudar nada. Eu vou falar em ritmo de notícias. Eu vou dizer 4 coisas em 2 minutos. A primeira é uma coisa muito curiosa que o Paulo chamou a atenção sobre a memória. Todos nós temos idade para nos lembrarmos do 11 de setembro. Eu outro dia estava a falar na universidade com os meus alunos e é extraordinário. Não, nenhum deles, nasceram todos em 2000. Ninguém tem a menor memória do que foi o 11 de setembro. Para eles pode ser a mesma coisa que pré-história. E para mim foi um choque, porque eu acho que todos nós nos lembramos desse dia, daqueles dias que nós não esqueceremos. Imaginem o meu choque quando numa turma de 63 pessoas ninguém tinha a menor memória do impacto desse dia. Portanto, eu percebo perfeitamente o que o Paulo está a dizer, mas eu não tenho a certeza. E, aliás, é muito curioso que toda a literatura que nós temos da década de 20 é raríssimo encontrarmos uma referência à gripe espanhola. Portanto, eu acho que a sociedade há 100 anos decidiu abolir o problema. Não sei se é isto que vai acontecer. Daí que eu acho que estas conversas são muito importantes e, sobretudo, nós deixámos um registro do que foram os nossos dias. Exatamente para haver memória histórica desses dias. A segunda coisa que me chama a atenção, e tem muito a ver com o que tem sido publicado neste grupo, é a distinção social que eu acho que terá consequências políticas entre as pessoas como eu devo dizer só aqui entre nós, a minha qualidade de vida melhorou imenso. Porque eu fazia uma viagem semanal, portanto eu ganhei 12 dias por mês. Portanto, entre as pessoas que trabalham de casa, é o meu caso, e as pessoas que não trabalham de casa, médicos, engenheiros, bombeiros, polícias, pronto, há imensas atividades que não podem ser feitas através de casa. Uma coisa que me intriga é que consequências é que este processo de digitalização terá na divisão destes dois grupos em termos sociais e em termos políticos. Eu não sei, mas é uma coisa que me intriga bastante. Em relação àquilo que o Paulo também chamou a atenção sobre a educação, eu concordo absolutamente. Tem sido muito interessante, eu mudei completamente a maneira de dar as aulas, mas os alunos é quase trágico, porque há uma fome de pele, de contacto humano, muito, muito grande, aquilo que o Paulo estava a dizer. Os alunos sentem imenso. Os alunos estão em casa, imaginem, os alunos estão em casa a fazer o seu curso. Há 3 semestres.
há alunos que vão, no verão, vão acabar os seus cursos em casa. Nós nos lembramos como é que acabámos os nossos cursos. Isto é muito difícil. Eu queria só acabar ao ritmo de 5 notícias com uma coisa que a Guta disse. Já agora devo dizer à Guta que há uma família que lê religiosamente a coluna da Guta no café Atanásio, em Angra do Heroísmo, porque os cafés aqui, graças a Deus, estão todos abertos, e todas as semanas, quando eu lá vou ler o jornal, o Expresso, há uma família que lê religiosamente a coluna da Guta porque a filha quer ir fazer design. Portanto, Guta, um grande sucesso aqui naquela família, eles passam uma vida a discutir as suas coisas. O problema é que a rapariga às vezes diz: eu gostava de ter isto, ou eu quero ter isto, e a mãe e o pai. Mas eu concordo completamente com o que a Guta diz, que é o que nos une, o que nos une. E depois de uma experiência tão traumática como esta, a parte cultural é muito importante porque é aquilo que nos une. Se nós nos esquecemos disto, eu não sei bem o que é que nos acontecerá. Portanto, eu concordo completamente com a avaliação que a Guta faz da importância de nós termos uma memória cultural que nos permita dar o salto em frente. Muito obrigado, João. Muito bem, sim, senhor. Agora é capaz de desafiar a Rita Nabeiro a dizer-nos qualquer coisa. A Rita é uma jovem empreendedora e uma jovem ligada ao mundo dos negócios. Rita, se quiser também dizer qualquer coisa, muito breve, é sempre um prazer, está bem? Eu já sabia que eu já me ia desafiar. Eu estava aqui a tentar passar caladinha. Bem, antes de mais, boa tarde a todos e obrigada aqui pelo desafio. Aqui um pouco, não tinha pensado em nada, obviamente, tinha mais para absorver, mas partilhando, e acho que é engraçado, sou aqui colega da Guta. Acho que de facto é uma área que toca várias áreas, e acho que a área do design também é a minha área de base de formação, e creio que somos colegas de faculdade, inclusivamente, com alguns anos de distância. Mas eu se calhar a minha reflexão vai para um sentido mais lato. Eu acho que ambos tocaram aqui em pontos muito importantes, esta questão da memória, e de facto nós ouvimos falar da questão da guerra. Hoje não é uma guerra, mas sentimos que temos num ambiente quase que é um misto. Sinto que estamos num misto de um ambiente nesta fase de adormecimento, ou seja, estamos agora numa fase em que entramos num estado de entorpecimento do que é que está a acontecer. Acho que a sociedade, por outro lado, entrou aqui numa fase de maior crispação, maior polarização, ou seja, estou aqui a falar do que é negativo, e acho que olhando para o que é negativo, tentando depois perceber como é que tentamos criar estas pontes, que eu acho que é o mais importante. Porque tudo o resto eu acho que já sabemos, a questão da digitalização, da transformação das empresas, naquilo que vivemos, na questão das desigualdades sociais, que eu acho que se vão acentuar, sobretudo neste período pós-pandemia, e de como é que conseguimos tentar encurtar aqui estas distâncias, que eu acho que esse vai ser um desafio grande e que envolve-nos a todos. E lá está, setores como a cultura, outro tipo de setores que estão a ser mais impactados. Como é que ao mesmo tempo nos preocupamos com o que é essencial, mas endereçando aqui aqueles desafios que são do futuro e dessa transformação que é extremamente rápida. E eu diria que este não é um tema fácil, mas olhando também para o que aí virá, e se calhar há poucos meses atrás estávamos muito preocupados com o que é que iria sair de umas eleições nos Estados Unidos da América. Felizmente essa situação, na minha humilde opinião, obviamente foi para o lado correto, mas a história muitas vezes repete-se. Eu li um artigo há alguns anos, ainda antes das eleições, antes do Trump ganhar as primeiras eleições e de ter acontecido o Brexit, em que nos falava que a história se repetia e que nós não nos apercebíamos, e que há padrões que de facto, eu não estou a dizer que nós vamos entrar aqui numa guerra, mas há desafios que todos eles juntos, que é um cocktail, nomeadamente com a questão das alterações climáticas que temos, que é um assunto de maior urgência, já não é só gravidade, é urgência, e que exige esta colaboração. Por isso, a tal globalização que o Paulo falava, não é? Como é que nós conseguimos, ao mesmo tempo, acelerar esta transformação, que implica investimento, muito, não é? Não deixando ninguém para trás. Que é um bocado um tema que nos toca a todos, sendo que se o problema já era de facto um desafio, acho que agora este desafio acresceu, e de que maneira? Por isso quem tem um bocadinho, e acho que vai haver estes tais desequilíbrios, não é? Porque os que perderam, já tinham um pouco, se calhar também perderam, e acho que aqueles que tinham já, e sabemos disso, que há determinadas indústrias que estão a crescer muito,
há outras que estão a perder bastante. Por isso, mais do que deixar aqui, se calhar deixamos aqui um bocadinho só para não deixar aqui uma nota negativa, que não seja aqui tudo mau, mas eu acho que isto é o desafio, que temos que responder isto de forma coletiva. Acho que o desafio temos que perceber como é que todos os pontos se unem e não nos esquecermos destes aspectos quando pensamos nos nossos desafios, no nosso dia-a-dia, e começar, de facto, pela nossa pequena realidade, que eu acho que é a melhor maneira, é tentar, nos nossos pequenos mundos, tentar ter aqui algum impacto no próximo. Eu acho que é a forma mais fácil. Muito bem, Rita. Está excelente, senhor. E agora é capaz de pedir ao Alberto Pérez, não sei se o Alberto está a ouvir, que está em Barcelona, e portanto é uma pessoa que de certa forma tem uma visão mais à distância. Alberto, estás a ouvir, não estás? Muito bem. Sim, muito obrigado sim. também por fazeres parte deste percurso. O Alberto é um grande especialista na área da competitividade, um dos maiores especialistas a nível mundial nesta área. Alberto, se quiseres também dizer umas 10 palavrinhas sobre como é que o de Barcelona e da Catalunha vês este tema. Desculpa, falaré en inglés, no es muy fácil para mí para falar portugués. Parece que soy el único no portugués aquí. So I will switch to English. Thank you, Jaime. Thank you, and have a nice afternoon, everybody. Well, actually, I'm feeling a bit strange here in this group. I appreciate very much to be included, and it's a pleasure that all the information that we are sharing every day, thanks to Jaime. And well, my views from here are very, very short. I think the pandemic has shown, well, a lot of things that probably we were not aware of in our daily life. We were so busy with different business. We were very, very busy, everybody, with things. And now it's been an opportunity to stop and also reflect to some important things. And from my perspective, and not to be too generalist, I think that the pandemic show the importance of very few things, but that probably in clusters that is the subject that which dedicated my last 20 years of my professional life. This has been very evident. For instance, the very importance of trust. Cluster reacted quite well as a model of economic development. They were very flexible in reacting to the pandemic, to the crisis, and to reinventing themselves. And I think this is basically due to this informal network between the different stakeholders in the cluster. And this is where this open network were stronger, it worked better. And so I think that, again, the pandemic probably showed us the importance of also of human relationship, and I think also this group is also a proof of it, and also in business. And I repeat, these informal networks, the importance of tacit knowledge works very well in reacting very fast to a crisis like this. And also another thing we are seeing is the capacity of reinventing, of creating new business models, and this is something that is easier when you work in a network, and we are seeing a lot of classes that are reinventing themselves and trying to accelerate some process that probably would have taken more years in a normal situation. But and again, Jaime, thank you very much for being here. Also, your disposal. But unfortunately, my capacity of interaction in Portuguese is very limited. Thank you very much, Alberto. Agora, se calhar, enquanto o Miguel Poiás Maduro não está a chegar, infelizmente a pessoa Alberto Fortunato não está a conseguir entrar. É uma pena, porque de facto ele tinha preparado uma intervenção interessante, mas as tecnologias às vezes fazem-nos aqui umas partidas. Agora, pedia talvez à Filipa Fisch, que tem estado muito ligada à área da saúde, e que se calhar nos podia dar aqui nota do que é a sua experiência neste tempo de pandemia complicado. Filipa, não sei se está a ouvir. Sim. Muito obrigado. E obrigado por estar presente também. Boa tarde a todos. Eu penso que
algum feedback na ligação, mas... Agora não, agora já estamos a ouvir. Já estamos a ouvir. Em primeiro lugar, agradecer ao Jaime e agradecer a todos por participar neste grupo, é um privilégio, tenho aprendido muito, acho que é uma ótima forma de partilha à distância, mas que tem diferentes pontos de vista, tem pessoas muito experientes e, portanto, muito obrigada. Gostei muito de ouvir as várias intervenções e, claro que o contexto da saúde nos traz, e ouvindo há pouco o que estávamos a dizer, quando estamos a ensinar jovens universitários, ainda hoje de manhã estive a dar uma aula para estudantes universitários, e que aquela turma nunca os vi, portanto, pedi para se apresentarem um a um, e sinto que o Miguel falou há pouco, que se lhes falar sobre o 11 de setembro, ninguém faz ideia, parece que é algo tão distante, e portanto esta nova relação, antes da saúde, traz uma preocupação que é como é que estamos a educar esta próxima geração. Acho que é um desígnio que tem que ser olhado, tem que ser visto com muita calma, e garantir que temos mais condições no ensino para todos os jovens e que de futuro isso vai ter um impacto, como sabemos, na nossa sociedade, quer pelo tema da formação, quer pelo tema da educação e da massa crítica que podem gerar para o país. Claramente é onde continuamos com lacunas, e esta pandemia, embora nos permita dar aulas à distância, bem sabemos que temos franjas muito diferentes no que diz respeito às crianças em termos de aprendizagem, e depois de estudantes universitários, que eu imagino o primeiro ano da universidade, tudo remoto, ninguém se lembra propriamente dos professores, digo eu, lembram-se mais de ir à faculdade e desses tempos, e portanto acho que o tema da educação é fundamental, o tema da cultura também, porque se não tivermos um país com cultura, somos apenas um local geográfico, não é? Não temos nada mais nos caracteriza, e portanto eu acho que quer o tema de cultura, quer o tema da participação, como é que estamos a preparar o cidadão e o que é que lhe damos, acho que não podemos estar confinados nessa componente, e portanto este tema de cultura e de mais sociedade é fundamental. E quando olhamos para o tema da saúde, o que eu vi, e o digital e a saúde já não se podem separar há vários anos, mas as barreiras para implementar o digital na saúde, e eu não gosto muito da transformação digital, acho que é mais a transição digital, porque não podemos pôr apenas tecnologias e sistemas de informação, temos que mudar processos, temos que fazer uma gestão da mudança, temos que garantir que as pessoas percebem e veem uma utilidade na utilização da transição digital. Eu acho que há um caminho gigante para fazer na área da saúde, mas o que vimos de facto foi que no espaço de uma semana avançámos mais do que numa década. E temas como teleconsulta, telemonitorização, algo que hoje em dia já podemos marcar aqui à distância no nosso site, querem sejam instituições privadas, públicas, seguradoras, o conseguimos fazer efetivamente desde há 10 anos, que isto é um desejo na área das tecnologias de informação e, portanto, isso, as barreiras que existiam claramente se desmontaram. Temos que agora perceber como é que esta estrutura e tudo isto que fizemos de forma muito repentina deve ter consistência. Portanto, olhando para a sociedade e para o tema da saúde, tem que haver uma arquitetura que permita definir processos, que gestão de saúde, que antecipação, e eu gosto mais de falar na gestão da saúde do que propriamente da doença, como é que garantimos que temos à nossa disposição mais tecnologia para sermos os consumidores em saúde e não os consumidores em doença. E, portanto, acho que esse claramente é um desafio também nacional de preparar as infraestruturas, quer serem mais resilientes e há infraestruturas críticas em hospitais, centros de saúde e as próprias casas, não é? Os hospitais vão ter que partir as suas paredes para chegar às nossas casas, essa barreira vai ter que ser quebrada. Como é que tudo isso coabita para o futuro com estruturas resilientes e, portanto, o próximo programa que falamos de financiamento não pode ser só uma transição digital de pôr sistemas de informação ou data centers, tem que ter tem que ter um fundamento e tem que ter esta arquitetura para eu perceber como é que altera os processos, como é que garanto que os profissionais de saúde podem estar mais motivados, como é que lhe dou mais condições para que isso aconteça. E, portanto, na saúde temos esta componente de transição digital e depois temos o tema todo da inovação, que assenta numa educação de um país, mas que nós vimos que estas vacinas passaram do prazo de anos para o prazo de meses, porque havia muita inovação e muito investimento feito anterior. E, claro, esta parte nós temos que claramente cativar, nós temos recursos humanos muito qualificados,
temos de ter uma estrutura para que eles apareçam no panorama e que as nossas empresas passem de startups a PMEs e grandes empresas para garantir nesta área da saúde, das biotecnologias e do medtech, como é que podemos, claramente eu acho que temos cartas para pôr em cima da mesa. Muito bem, Filipe, muito obrigada. Enquanto o Miguel não entra, pedia talvez ao Guilherme Clas Pereira, porque pronto, é uma pessoa que tem acompanhado muito questões em África, também tem ligado muito à área das energias. Miguel, talvez, peço desculpa, Guilherme, um pequeno testemunho talvez, de uma área que é diferente também, e já agora estamos a tentar ter aqui testemunhos diferentes, pessoas diferentes e de áreas diferentes. E muito obrigado também pela presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos, gostei muito de ouvir. Todos os que anteriormente já conseguiram, tiveram a oportunidade de expressar aquilo que pensam. Deixem-me começar por mais uma vez agradecer ao Jaime, já várias vezes o fiz. Eu acho que este grupo é fantástico, não é? Estamos aqui numa partilha generosa e de qualidade, não é? E temos aqui tanto, não será o meu, ao contrário do que tu dizes, eu sou por mais duas, não é? Mas tanto conhecimento, tanta competência junta que podíamos tentar ir um pouco mais longe e como há pouco, já não sei quem referiu-se, que já foi a Rita, de que podemos tentar fazer mais ajudar os outros, não é? Ajudar quem necessita para uma série de problemas, há tantos levantados, aqui ou já foram colocados, que se levantaram com esta pandemia e nós realmente teríamos essa capacidade e estamos numa condição realmente privilegiada para o fazer. E seguramente, e pegando agora na FIPA, mas também, logo no início o Paulo falou-se também, e todos, já vários, o tema da educação, acho importantíssimo, não é? Outro dia houve um painel muito interessante, aqui uma discussão que eu gostei muito. Eu acho que era um tema que nós, enquanto grupo, podíamos, se calhar, trabalhar nele e ver o que é que podemos fazer reconhecidamente. Esta educação tem que mudar, mas mudar imenso, não é? E rapidamente. Eu vejo pelas minhas filhas, tenho a Teresa ainda a estudar, e realmente as dificuldades, os desafios que elas estão a passar, há que fazer qualquer coisa. Em relação aos temas da energia, lá pelas Áfricas, a pandemia também, a gente pensa que a pandemia é só nos países assim, mais desenvolvidos, mas não, nos outros é ainda mais complicado, eu diria, porque depois têm menos instrumentos para resolver os seus problemas. Nós pensamos que aqueles que vivem perdidos lá nas zonas rurais, remotas, pela África, por exemplo, ou pelas Américas, ou pela Ásia, como for, que têm uma vida mais tranquila, é que não têm mesmo. Porque muitas das coisas que lá lhes chegam, elas vêm dos países desenvolvidos e vêm de nós. O que de mal tem tido para mim foi apenas exatamente, deixei de viajar muito menos. Foi bom para a empresa onde eu trabalho, porque também com pouco dinheiro em viagens, mas deixei realmente há um ano em picos que deixei de viajar, mas por outro lado enfim, também é bom, até por razões ambientais, já foram aqui faladas, respiramos melhorar por todo lado. Eu ficava por aqui hoje, estamos aqui muito bem, sim, senhor. Há tanta gente a dizer. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Podia agora, se calhar, talvez a Ana Rita Ramos, que está muito ligada à área social e a tudo que tem a ver com esta componente mais do ponto de vista da inovação social. Não sei se a Ana Rita também quer fazer um pequeno comentário, uma coisa breve. Não sei se consegue. Muito bem. Olá, Viva. Eu estava mesmo a deixar uma mensagem a agradecer o convite e a dizer que vou ter que sair, porque tenho uma reunião agora às 19 horas. Mas não, já agora não queria sair e não posso mesmo chegar atrasada, peço desculpa, mas não queria sair sem de facto referir uma situação excepcional, que é este grupo é de uma generosidade na partilha de informações, de conhecimento que chega a ser emocionante. E pronto, e agradecer a todos essa disponibilidade constante e que continuemos e que consigamos produzir alguma coisa a partir daqui.
Muito bem, sim senhor. Eu peço desculpa que eu não consigo ver aqui, penso que o Miguel Pires Maduro ainda não entrou, pois não. Não sei se estão a conseguir ver, não estou a ver, penso que não. Ainda não. Muito bem, então íamos continuando com os testemunhos, porque a ideia da sessão de hoje é mesmo as pessoas irem falando, e se calhar para fazermos um pouco este equilíbrio entre homens e mulheres, que é sempre interessante, eu agora se calhar pedia talvez ao Rui Faustino. O Rui Faustino é um gestor empresarial, portanto, tem também estado muito ligado com a economia e com as empresas. Rui, se quiser também dar um pequeno testemunho, está agora, assim vamos avançando, como tu gostas. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Jaime, por nos unir à volta do conhecimento. Na prática é essa partilha que nos enriquece, e a todos os que têm partilhado as informações no nosso WhatsApp. Bom, eu gostaria de destacar aqui basicamente, e de uma forma mais sintética, 2 ou 3 aspectos que são importantes, uns do lado aparentemente positivo, tendencialmente positivos, outros que nos afetam sempre, e particularmente aquilo que eu percepciono, e no meu caso, que nós estou ligado a negócios internacionais e ambientes internacionais. Claro que com esta pandemia perdi algo que foi um conhecimento mais objetivo, e não só eu, como muitos como eu, perdemos algo, para além de tudo o que já foi dito, que é um conhecimento muito real de situações e de convívio com culturas e com naturezas e realidades que, juntando ao conhecimento que temos, nos ajuda a multiplicar esse conhecimento. De facto, para além de muitas questões que aqui foram realçadas, e de facto a parte da cultura é sem sombra de dúvida numa ótica, e aqui eu diria numa ótica de unificar toda uma memória, e toda uma memória histórica, como de facto Miguel Monjardim realçou, porque à volta das memórias históricas é que se constroem valores, e constroem-se objetivos, e portanto as sociedades precisam claramente dessa dinâmica. Eu gostava também de realçar um outro ponto que também foi aqui pelo menos tocado, que é, estando agora, digamos, todos nós, eu no caso concreto não tenho deixado, enfim, tenho trabalhado sempre no local de trabalho, praticamente, e tenho sido sempre confrontado no mundo dos negócios, em negócios em que o impacto é maior e outro impacto é menor, seja do ponto de vista das pessoas, seja do ponto de vista do próprio negócio em si. E visualizo impactos ou reações muito diferentes, ao ponto inclusive de nós, isto tem a ver com a interação humana, que é de facto aquilo que nos falta a todos, e todos temos mais saudade, ao ponto de muitas das pessoas que trabalham comigo pedirem mesmo se podem, se era possível não estarem no teletrabalho, porque não é só uma questão de condições, acima de tudo é uma questão de interação humana, é uma questão de, nomeadamente como o Paulo há pouco falou, da própria inovação e da própria reação da criatividade, que no fundo funciona muito com um brainstorming interativo e pessoal, e eu tenho participado em alguns projetos nossos em que o brainstorming é uma base importante, e não há dúvida que todos sentimos o dissabor de fazer um brainstorm por videoconferência ou um brainstorm presencial. Portanto, temos de facto realidades que nos apareceram, mas o curioso disto tudo e o importante é a forma muito reativa do ser humano à maior parte de todos os impactos que são criados, e quando eu digo a maior parte, lamentavelmente no aspecto social faltará e haverá muitas questões a melhorar, e sob o ponto de vista na parte da cultura e sob o ponto de vista do empenho de todos nós. Mas eu diria numa síntese o seguinte, e há pouco foi realçado, e eu acho que é uma palavra extremamente interessante, mais do que num processo de transformação, nós estamos num processo de transição. E essa é a nota que eu de facto retiro de tudo aquilo que são as experiências que ocorreram ao longo deste período. Muito bem. O Miguel Pires diz que está a entrar enquanto ele não entra. Eu sei que o Carlos Manuel Oliveira também quer dizer qualquer coisa. Carlos, por favor, tenha a mão levantada. E muito obrigado também. Ok, obrigado, Jaime. Carlos é um homem do marketing há muitos anos e, portanto, eu, por acaso, a minha intervenção estava mais na perspectiva da minha base de formação, que sou economista.
do que propriamente do aspecto de marketing. Vamos lá ver, quando penso um pouco na evolução económica, social, em particular agora com estes impactos que a pandemia tem e irá ter, não é, no futuro, vem-me à cabeça um pensamento um bocadinho metafísico, mas que basicamente eu acho que é a base da organização social, económica e política. Isto é, as pessoas existem, os países existem para as pessoas serem felizes. Esta, digamos, não é nenhuma máxima, mas basicamente talvez devesse pensar que deveria ser um princípio orientador de muitas das políticas que são postas em causa, e é evidente que isto dava pano para mangas discutir o que é que isto é e os impactos que isto tem. De qualquer forma, relacionado com isto, há aqui dois aspectos que me têm vindo a preocupar ultimamente, em termos de raciocínio e de aprofundar um bocadinho, que é a questão que a incapacidade que os vários sistemas económicos, políticos, etc., têm tido para resolver o problema de cada vez maior gap entre países pobres e países ricos e entre, digamos que, camadas de população mais pobres e outras mais ricas. Todos estamos conscientes, e não é isso que está em causa, penso que todos concordamos que o sistema, digamos, político que vivemos, isto é, o sistema capitalista de economia de mercado, é o mais desejável em termos da liberdade, da democracia, da livre expressão, etc. E, portanto, pelo menos para mim, é neste quadro que se tem que encontrar novas soluções. Agora, o que é um facto, até, digamos que algumas pessoas, até, digamos que educadas no maior conservadorismo, digamos, político e económico, estou-me a lembrar, enfim, até da escola de Chicago, do professor Kotler, que esteve lá também, enfim, e teve a sua formação na escola de Chicago, ele próprio diz que o problema, este é um dos grandes problemas, o sistema não conseguiu resolver ainda a questão do alargamento de mercado, e aqui há uma ligação entre parte da economia e parte do marketing, né? Em que o facto de haver cada vez pessoas mais pobres, o próprio sistema está-se a autocondenar porque está a autolimitar a capacidade que outros teriam, não é, de ser mais consumidores e de ajudar, digamos, com o crescimento da economia. Sobre isto, quer dizer, estava pano para mangas, talvez para futura reflexão, só para acabar. Há aqui dois temas muito interessantes que eu acho. Um é o da economia circular, que tem vindo a ser discutido, enfim, ao longo dos tempos, mas há um outro aspecto que também tem vindo a ser discutido, mas não tanto, que é o aspecto do dito capitalismo consciente. Enfim, não tenho nenhuma solução, não tenho nenhuma resposta, é mais um conjunto de interrogações que tenho vindo a fazer e me parece interessante discutir. Muito bem. Eu penso que o Miguel Pioás Maduro já está entre nós. Miguel, então se quiser fazer a sua intervenção também. Não sei se... Miguel, não nos está a ouvir? Parece que continuamos aqui com problemas técnicos. Ó Pedro, eu penso que já estava entre nós, não já? O Miguel Pioás Maduro. Sim, já está. Pois. Miguel, não nos está a ouvir? Muito bem. Isto parece que a tecnologia desta vez... Eu penso que está com o som desligado, já. Miguel, tem que ligar o som. Ele já está no sistema. Ok. Já me deve ouvir. Já, Miguel, vivo bem. Muito obrigado também pela disponibilidade, ok? Já me ouvem agora, não já? Já. Muito obrigado. Miguel, ok, portanto, obrigadíssimo. Miguel, aqui a ideia como tinha explicado ao Jaime. Miguel, a ideia é fazer aqui uma pequena partilha do que é que foi este ano, do que é que Miguel acha que vai ser o futuro. Estamos aqui todos um pouco a conversar e é um gosto também ouvir a sua opinião. Está bem. Tinha dito ao Jaime, tenho uma dificuldade, é que eu estou ao mesmo tempo num outro painel no Canadá. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Portanto, interrompi o outro painel para vir aqui falar convosco durante 10 minutos e tenho de regressar ao painel que tenho. O Jaime perguntou-me se eu algumas ideias de como é que a governação estará a mudar em geral e que desafios é que tem. E desde logo, atendendo, mas não apenas à pandemia, a pandemia eventualmente pode ter um impacto, mas não, eu creio que reforça alguns destes componentes de alterações da governação, mas que são alterações, do meu ponto de vista, em muitos casos já precediam, ou pelo menos eram exigíveis já antes da pandemia, e a pandemia veio tornar mais premente e, do meu ponto de vista, mais clara a necessidade de fazer essas transformações nos processos de governação. E ele pediu-me 5 ideias, e então eu identifiquei 5 aspectos em que me parece
que é fundamental que os processos de governação mudem, que em alguns aspectos já estão a mudar, e como disse, na minha opinião também, a pandemia veio tornar mais clara a importância dessas mudanças. O primeiro tem a ver com aquilo que se designa como governação integrada, ou seja, a necessidade cada vez mais óbvia de que os processos de governação ultrapassem a lógica de silos em que está tradicionalmente estruturada, quer os processos de administração pública, quer a própria cultura, estrutura dos governos. E essa é uma dificuldade muito grande. Eu penso que a pandemia, do meu ponto de vista, vai tornar ainda isso mais claro. Basta ver, por exemplo, a dificuldade com que nós gerimos em Portugal a pandemia, em alguns momentos, teve muito a ver com a incapacidade de incorporar determinado tipo de conhecimento e, sobretudo, de juntar conhecimentos diferenciados. Nós agora temos multiplicado, por exemplo, a criação de estruturas de apoio científico, mas em vez de elas estarem no mesmo espaço, são diferenciadas e transforma-se numa cacofonia científica, porque ouvimos um epidemiologista defender uma coisa, ouvimos um especialista, um cientista da educação defender outra coisa, em vez de ter um espaço onde essas diferentes áreas de saber dialogam entre si e procuram tentar chegar a um compromisso, quanto a diferentes alternativas que devem depois ser consideradas pelo processo político, o que temos é uma cacofonia científica. Esse é apenas um exemplo, mas de algo que me parece mais importante e muito mais generalizado, a importância de reforçar a superação de lógica de silos e a governação integrada. A segunda, a importância de estruturas de governação independentes e insuladas, em algumas medidas, do processo político. Porquê? Porque, por exemplo, aí também a pandemia veio tornar claro que uma das razões principais pelas quais nós não conseguimos antecipar, prever e nessa medida responder de forma adequada à pandemia foi porque o sistema político tem hoje uma estrutura de incentivos que é, em alguns domínios, perversa, porque promove muito o curto prazo e não incorpora de forma suficiente os riscos futuros. Portanto, há uma clara assimetria no funcionamento do sistema político em que leva a que as decisões sejam muito mais e não atendam suficientemente a riscos ou impactos futuros. Isso exige o quê? Do meu ponto de vista, exige em muitas matérias que algum tipo de instituições que funcionem próximo ou da avaliação de políticas públicas ou de preparação de políticas públicas têm de estar muito mais insuladas da estrutura do processo político para não depender disso e, portanto, poder ajudar à incorporação desses longo prazo. A pandemia é um deles, mas nós podemos falar o mesmo com questões como a dívida e a sustentabilidade financeira, com questões de sustentabilidade ambiental, com muitos outros temas, como, por exemplo, investimentos de médio e longo prazo, em que seria importantíssimo as estruturas desse tipo. O terceiro aspecto tem a ver com a crescente utilização e potencial de utilização de Big Data e de mecanismos de inteligência artificial em processos de governação. Eu próprio, quando estive no governo, na última fase, começámos a estudar a possibilidade de ter um projeto piloto, por exemplo, para processos de licenciamento que utilizassem inteligência artificial. E estes processos de inteligência artificial permitirão acelerar, por exemplo, processos de financiamento de uma forma exponencial, porque utilizam todos os dados, desde a legislação existente a todos os processos anteriores, e com base nisso não se substituem a administração, mas podem propor uma decisão que a administração depois só controla no fundo a sua regularidade, faz um segundo controle. Isto pode acelerar imenso os processos, pode, de forma interessante, em muitos casos, aumentar a sua objetividade, porque no fundo, quer dizer, os algoritmos são menos suscetíveis de ser corrompidos do que os agentes políticos ou os agentes públicos, mas também depois gera outras questões, que é qual é os níveis de accountability desses algoritmos, de responsabilização, de escrutínio sobre esses algoritmos. Hoje em dia, também sabemos que há algoritmos, que os próprios e sistemas de inteligência artificial, que eles próprios acabam por desenvolver dentro do próprio sistema e incorporar eles próprios preconceitos estruturais que está na informação que eles usam. E, portanto, já se descobriu que algoritmos, por exemplo, discriminavam em processos de emprego, de seleção para emprego contra as mulheres, por exemplo. E, portanto, se por um lado isto é um potencial enorme, isto por outro lado cria-nos outros desafios e outro conjunto de questões. Quarta alteração, uma mudança que me parece muito significativa, que já vem do passado e que nós temos de aprofundar imenso, que é mudar a avaliação e a preparação das políticas públicas do foco nos resultados,
quantas escolas construímos, quantas construímos habilitações para os resultados, ou seja, o que interessa não é o número de professores, o número de escolas, é em si mesmo, isso é um meio para quê? Para reduzir o insucesso escolar, para melhorar os níveis de qualificação, e portanto, mas isso implica a alteração de toda a forma como concebemos as políticas públicas, desde as estruturas de incentivos que devem estar relacionadas à forma da sua avaliação. Por último, e relacionado com isto, outro aspecto que a própria pandemia nos veio trazer é a importância cada vez maior daquilo que se designa normalmente por governação por indicadores, ou seja, nós ao longo da pandemia temos passado o tempo a comparar-nos com outros, não é? E usar indicadores, indicadores de mortalidade, indicadores de infecção, indicadores de quedas do PIB, tudo isso. E cada vez mais esses indicadores são de natureza comparada com outros Estados, mas influenciam as nossas escolhas políticas a nível nacional. E, portanto, a credibilidade destes indicadores, a ciência sobre estes indicadores, a sua comparabilidade, são questões que vão ser cada vez mais importantes para o futuro. Muito obrigado, Jaime. Muito bem, Miguel. Obrigado pela intervenção e também por ter estado connosco. Eu sei que hoje é um dia complicado, mas acho que foi importante termos aqui o Miguel, que é uma pessoa que pensa sempre muito bem. Peço desculpa de entrar e ir embora sem... Não tem problema nenhum, Miguel, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar aqui a conversa, também não vamos ficar muito mais tempo, mas vamos continuar. Como para comentar a intervenção do Miguel, se calhar pedir a Inês Domingos, que é uma pessoa muito especializada nestes temas também internacionais e de governança. Não sei se a Inês quer fazer um pequeno comentário. Tínhamos muito gosto. Olá, olá de novo a quem eu não tinha visto. Miguel, olá, boa tarde, eu estava a ouvir com muita atenção. Tudo bem? Aliás, estava a ouvir-te com muita atenção, especificamente porque acho que tens inteira razão na questão dos resultados. E eu preocupa-me, porque acho que em Portugal em Portugal, quando se fala em resultados, ainda hoje agora no novo PRR saiu na sexta-feira passada o plano o modelo de governação do PRR, que tem lá tudo, vai ser com resultados e vai ser tudo muito bem verificado, etc. Mas eu gostava de perceber um bocadinho melhor o que é que se entende precisamente por resultados, porque às vezes existe enfim, a forma como se faz esses resultados é precisamente aquilo que tu dizes em número de coisas que são fáceis de medir, números de escolas, ou por exemplo, dados sobre digitalização. Se calhar conseguimos ter, com o PRR, que tem um enfoque na digitalização, uma das medidas podia ser, por exemplo, dados sobre o acesso das famílias ou a capacidade, etc. Mas depois, na realidade, nós vamos a ver o que é que isso resultou em termos de conhecimentos das pessoas. Será que as pessoas compreendem e têm uma maior literacia digital do que tinham antes? Será que essa digitalização ajuda as empresas, de facto, a serem mais produtivas? E esses problemas são problemas que nós tipicamente não olhamos para eles. Ou aliás, há pessoas que olham claramente, mas depois o debate político faz-se muito à volta de números que não são tanto objetivos, são instrumentos talvez, mas não os objetivos. E isto preocupa-me, porque eu acho que o resultado desta falta de capacidade de avaliação dos nossos próprios dos resultados no passado, e o Miguel saberá isto melhor do que ninguém. Eu no outro dia até escrevi um artigo com uma estatística que eu acho que é um bocadinho assustadora. Nós, desde 2001, entre 2001 e 2018, que são os últimos dados da Comissão Europeia, recebemos 1,7% do PIB por ano, em média, aliás, do rendimento nacional bruto, 1,7% do rendimento nacional bruto em fundos da União Europeia. Isto foi o que nós recebemos desde 2001, todos os anos, 1,7% do nosso rendimento nacional, que é um número bastante elevado, até por causa da nossa necessidade de convergência. E todos, enfim, muitos aqui sabem quanto é que foi a taxa de crescimento média de Portugal desde 2001, não é? Que é menos de 1% por ano. Portanto, nós estamos aqui a fazer Portugal constantemente na inovação de andar a contrariar a regra de Lavoisier, não é? Que nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, nós aqui perdemos. Pode-se justificar de várias maneiras e se calhar não tinha que haver uma tradução automática de fundos para crescimento económico, mas num prazo de 20 anos espera-se que de facto haja um salto, não é? Em termos de PIB per capita. Isto explica. Exatamente. Explica
explica. Qual é o livro, Miguel? Peço desculpa, qual é o livro? Why Nations Fail. Sim, exatamente. Pronto, e eu não diria, eu acho que não podemos dizer que Portugal é um Estado falhado. Somos um país de instituições rentistas. Pronto, portanto, eu acho que isto obriga-nos a uma reflexão. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos com fundos europeus? O que é que nós fazemos com pessoas tão competentes? O que é que nós fazemos com o que é de facto a geração mais bem preparada de sempre? O que é que nós fazemos? O que é que está errado? E eu voltei para Portugal, vivi muito tempo fora, voltei para Portugal em 2008, pensando eu que a crise financeira ainda não tinha começado, e eu pensei, isto é um momento maravilhoso para voltar para Portugal, há de haver seguramente oportunidades, estava mesmo cheia de esperança. E pronto, e estamos aqui agora em 2021, e eu sinto um bocadinho que não... Eu, de facto, ao fim destes anos todos continuo a não perceber, acho que há um problema de facto de instituições. Há de facto um problema de instituições. Aliás, o Miguel, no outro dia, num excelente artigo de Expresso, falava disso, precisamente, da questão das instituições, não é, Miguel? E da necessidade de termos mais instituições mais credíveis, não é? Já agora, se exatamente, aliás, o artigo do Expresso, aliás, chamava-se Instituições Estúpido. Pois, exatamente. e porque era um jogo de palavras com a famosa expressão dos Estados Unidos da América, mas eu acho que realmente o problema fundamental é isso. E já agora é uma avaliação que eu faço da minha própria experiência governativa, porque eu, aliás, procurava explicar, foram 2 artigos em que eu procurava explicar, nós colocámos de pé toda uma estrutura de incentivos que mudava fundamentalmente várias do padrão de comportamento das instituições, era dirigido precisamente a isso, a mudar o padrão de comportamento das instituições, quer as públicas, quer as privadas, também é importante, quer a forma como as empresas funcionam, não há problemas só nas instituições públicas, há problemas nas instituições do Estado e nas instituições de mercado. O problema é que, não é o único problema, mas eu acho que o problema fundamental que as instituições que eram responsáveis depois por implementar estes programas e garantir esta estrutura de incentivos. Só para vos dar um exemplo, depois realmente tenho de ir, tem-se falado muito agora da questão do portal da transparência, ter tudo. Se forem ver o decreto de lei que regula os fundos que estão atualmente em vigor de Portugal 2020, está previsto lá um portal com mais detalhes do que aquele que se tem vindo falar agora. Não foi aplicado. Portanto, que é uma coisa extraordinária, está na lei, prevê todos os mecanismos de informação, simplesmente não foi cumprido, e como isso imensas coisas. Muito bem. E a minha justificação não foi com decisões, incluindo aquela que determina a elegibilidade dos fundos, faz a sua avaliação, estão sujeitas a controle político, e quando os governos, como tem sido o caso, basicamente estão sob pressão para utilizar verbas para resposta a problemas imediatos e a restrições orçamentais e não verdadeiramente para os investimentos estruturais que podem mudar o tal comportamento das instituições, colocam pressão e a elegibilidade está. Portanto, as regras que são originalmente definidas de forma muito bonita, depois não são cumpridas e as alterações acabam por não ter lugar. Peço imensa desculpa de vos deixar ainda por cima. Ok, Miguel, muito obrigado também pela nota. Muito bem. Obrigado. Vamos tentar, nós são 7h20, talvez 6h20, mais 10 minutos, um quarto de hora, para tentar ser bonitos. Eu agora passava a palavra talvez à Ivone Rocha, que é uma pessoa muito ligada às questões do ambiente, da energia e também uma estudiosa destes temas. Ivone, também se quiser fazer um pequeno comentário, tem que pôr o som. Já está. Acho que já consegui. Em primeiro lugar, obrigada, Jaime, por esta iniciativa e parabéns por ela. Isto é prova evidente de que algo mudou com esta pandemia. Falou-se de cultura, falou-se de economia, falou-se de digitalização, falou-se de alterações climáticas. Como sou uma pessoa otimista, gostava de salientar o lado positivo desta vivência que temos tido e que já lá vai mais de um ano com esta situação pandémica que fomos forçados a recolher. Eu falo de proximidade e de sentir global e de consciência ética global. Acho que pela primeira vez na existência global nós passamos, ou melhor, deixamos de ter o distanciamento na observação de um desastre natural ou de um sofrimento de alguém e passamos todos a fazer parte desse sofrimento coletivo. E, portanto, isto aproximou-nos da consciência da nossa interconexão, que deixou de ser teórica, deixou de ser desmaterializada sob o ponto de vista tecnológico e passou a ser sentida. Eu penso que este é o lado positivo
na medida em que, se de certa forma ficamos impedidos de nos deslocar, tornamos-nos mais próximos, porque nos sentimos todos dentro deste mundo, e também porque sentimos necessidade de nos ajudar mutuamente e de nos aproximarmos. Este grupo é um bom exemplo disso. E, portanto, se me pedissem para dizer qual seria o lado positivo, eu identificava este, que é a proximidade e o sentir global. Que assim seja usado e que efetivamente seja o motor de um combate climático efetivo. Todos precisamos e que é urgente e premente, como alguém aqui já o referiu. Obrigada, Jaime. Muito obrigado, Ivone, sim, senhor. Pedi agora talvez ao professor Carlos Brito, que amanhã vai organizar com o Carlos Coelho uma excelente sessão sobre o vinho do Porto. Professor, agora se quiser dizer qualquer coisa também, e também já agora também falar sobre o vinho do Porto, que também é uma referência do nosso país, né, nestes tempos mais complicados. Olha, eu não sei, boa tarde a todos, antes de mais é um gosto, estava aqui a escrever uma nota quando você me apanhou, mas vou já terminar a nota e partilhá-la por todos, mas quero dizer que é um gosto enorme, um privilégio integrar este grupo e obviamente uma palavra muito especial para o Jaime, que é o seu grande dinamizador. Eu gostaria de dizer o seguinte, esta crise sanitária que nós estamos a viver tem um impacto negativo muito grande, todos nós sabemos, a nível pessoal. Há quem tenha perdido a vida, há quem tenha perdido a saúde, há quem tenha perdido o trabalho, há quem tenha perdido fortemente rendimentos. Tem tido um impacto negativo em muitas empresas, em muitas organizações. E nós sabemos também que depois de uma crise sanitária como esta, vem a crise económica, quem sabe se não virá uma crise social e uma crise política. Todos nós sabemos disto. Mas, apesar de tudo, isto é uma enorme e fantástica oportunidade. Primeiro, porque o tempo acelerou. Nós vivemos, durante os últimos 12 meses, coisas que de outra forma demorariam anos a ocorrer. Portanto, queimamos muitas etapas. E mais do que queimar etapas, eu penso que nós mudamos de pista. O paradigma mudou um bocadinho. Quando tudo isto terminar, nós não estamos a correr na mesma pista em que estávamos de início. Não foi só andar mais rápido na pista. Passámos por uma pista do lado. Eventualmente até fizemos uma inflexão. E eu acho que isto é uma enorme oportunidade. Porque aquilo que nós vínhamos fazendo até fevereiro, março, ano passado, em muitos aspectos era insustentável. Provavelmente esta pandemia resulta de erros que nós, como humanidade, cometemos. Convém que não os venhamos a repetir. Quer do ponto de vista sanitário, quer a questão do ambiente, quer muitas outras questões. E, portanto, para mim, eu acho que aqueles que chegarmos ao outro lado, vamos chegar mais resilientes, mais capazes. Só temos que provar que estamos à altura de agarrar as novas e fantásticas oportunidades que temos pela frente. Porque não é só uma questão de oportunidade, é uma questão de obrigação. E era isto que eu gostava de partilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. E agora pedia talvez à Joana Neves. Joana Neves está em Marrocos, é uma pessoa que tem viajado pelo mundo, né, através da ICEP, e se quiser dar-nos uma pequena nota de Marrocos, é um prazer também. Joana. Tem que pôr o som. As tecnologias, de facto, não... Já está. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu peço desculpa por ter chegado atrasado. Não tem problema nenhum, isto é um processo ongoing. A minha vida por aqui é frenética. De qualquer das formas, gostaria desde já de agradecer ao Jaime pelo seu dinamismo e por todos os participantes, mesmo de todas as partilhas que têm feito através do WhatsApp. Eu, infelizmente, sou muito ausente, mas efetivamente eu não tenho conseguido participar melhor. Eu, mais do que falar em Marrocos, naturalmente é um país em que está neste momento numa situação muito idêntica à esmagadora maioria dos países, assolado pela crise, o facto de estarmos completamente fechados em termos de fronteiras,
ninguém de Portugal pode entrar em Marrocos e, portanto, as empresas têm muitas dificuldades e digamos, um ambiente difícil das que estamos cá para tentar amenizar. Mas eu gostaria, se me permitissem, de dizer aqui duas considerações relativamente aos oradores que falaram nas questões ligadas à governação integrada, à necessidade das estruturas independentes, etc. Eu acho que nós temos que ir um bocadinho atrás. Naturalmente, nós hoje precisamos de um novo senso comum, digamos, mas nós temos, quer na administração pública, quer no tecido económico português, e não só português, também é muito típico da maioria parte dos países europeus, que tem a ver com a necessidade de um choque de gestão, porque nós temos criatividade, temos inovação, temos temos conhecimento, temos pessoas muito bem formadas, mas quer a administração pública, quer as empresas, têm uma carência efetiva ao nível de gestão. E eu tenho, da minha larga experiência, nomeadamente em termos de internacionalização, passando das muito pequenas empresas até às grandes empresas, os problemas, as dificuldades que elas têm para se internacionalizar são praticamente iguais. E muitas vezes nós fazemos um esforço enorme para as ajudarmos, preparamos-lhe informação sobre o contexto económico, sobre as dificuldades, e eu recentemente fiquei estupefacta com uma grande empresa portuguesa que me pediu apoio aqui em Marrocos e que eu lhe preparei informação que não existe em lado nenhum sobre concorrência, cotas de mercado, etc., para que ela percebesse quem eram os players que ela tinha como concorrentes diretos. A primeira reação do senhor foi: disse, não, doutora, desculpa, lá não me dê papéis, eu quero é vender. Portanto, isto para perceberem que efetivamente há grandes dificuldades em termos de conhecimento. Eu, quando falo num novo senso comum, do meu ponto de vista e em termos de internacionalização, há que ir à base e começar a pensar na necessidade de uma reinstauração da coesão e de uma dinâmica de solidariedade entre pares, ou seja, uma harmonização, uma espécie de harmonização da ação coletiva e um trabalho de parceria que as empresas não estão habituadas. E, portanto, eu julgo que esta necessidade de gestão empresarial é um fator determinante para o sucesso num mundo cada vez mais complexo, em que hoje tudo se coloca em questão, tudo se reequaciona, as alterações das cadeias de valor globais, a necessidade da aproximação regional, para estarem mais perto do consumidor final. Tudo a própria, e mesmo em termos da forma como as empresas vendem os seus produtos, hoje cada vez mais precisamos daquilo a quem alguém chamou de marketing, em vez daquele tipo de vendas por quase pressionados, temos que efetivamente perceber que hoje os marketplaces estão aí, que as empresas precisam de vender online e, portanto, tudo isto está relacionado com uma necessidade de conhecimentos aprofundados de gestão. Muito obrigada. Sim, senhora, muito bem. Já que falou na necessidade de gestão do projeto, temos aqui o Carlos Jerónimo, que é uma pessoa que, para além de professora, também tem lidado muito com estes temas. Carlos, quer fazer uma pequena nota sobre esse tema? Já agora, muito brevemente. O que é que precisamos de uma cultura de projeto em Portugal? Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Não. Isto, de facto, esta tecnologia às vezes... Deve ser o som do próprio computador. Eu penso que deve ser o seu computador, Carlos. Nós trabalhamos tanto com as tecnologias que depois habituamos muitas vezes a ter tudo mecanizado e os pequenos pormenores falham. Muito bem, Carlos, então se calhar passava a outra pessoa, está bem? E depois, se ainda houver tempo, passamos a outra pessoa. Temos aqui o Nuno Cavaco também connosco, que é uma pessoa que está muito envolvida agora nas questões da digitalização ligadas às empresas. Está, Nuno, não sei se quer fazer uma pequena nota também sobre este tema da gestão do projeto, da digitalização.
Já me conseguem ouvir ou não? Já, pronto, ok. Então voltamos ao caso. Força, caso, então. Desculpe lá. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Jaime, como já toda a gente disse. Aqui fazendo um breve tema ao nível dos projetos, e porque nós pensamos, e muitos já aqui foi dito, mas pensamos muito os projetos ao nível das empresas. E eu diria, no momento-chave, que são o cidadão e os colaboradores das empresas. E, portanto, toda a transformação digital que falámos, a competitividade, a economia circular e tudo isso deve ser vista numa lógica de upskilling e reskilling, porque temos uma necessidade e urge criarmos uma necessidade de qualificação. Falou-se aqui muito hoje e muito bem que isto não é uma transformação digital, neste caso é uma transição, e é preciso uma transição enorme na qualificação. E é preciso, pôr isso em projetos e lembrarmos sempre das pessoas que pode haver muita competitividade ao nível das empresas, mas ela não existe sem as pessoas. E isso é muito importante. Portanto, em suma, falamos da literacia que vai criar a tal competitividade que precisamos. Muito bem. Ok, Carlos, nós estamos a começar a chegar ao final, mas pronto, podemos ainda ter mais duas outras intervenções. Não sei se a Margarida Sá Costa, que também tem sido uma grande entusiasta no grupo e publicado sempre muitas coisas. Margarida, não sei se também quer dizer alguma coisa, está muito ligada também às tecnologias e a todos estes temas. Não está a ouvir, Margarida. Muito bem. Passando, se calhar, a Paula Cunha, que está ligada à área da cultura e que também já teve experiência na área da gestão de fundos e da gestão regional. Paula, um pequeno comentário também, como tu gostas, e obrigado também pela presença. Muito obrigada eu. Estou com o tempo a tirar. Muito bem, já estamos a ouvir. Sim. Tem sido um gosto este ano, esta partilha deste ano, deste grupo. Jaime, obrigada. É um privilégio fazer parte de um grupo, de um painel destes e tenho aprendido muito, tenho participado pouco e tenho aprendido muito. Hoje foram aqui ditas, enfim, foram abordados temas muito interessantes. Eu gostaria, há aqui uma questão que eu creio que foi a Inês, o que é que nós fizemos? Eu perguntaria o que é que nós não fizemos com estes montantes que gastámos ao longo destas 2 décadas, mas essa era outra discussão, já me sabe que eu tenho refletido um bocadinho Exatamente. sobre e questiono muito, até por funções que já desempenhei. E, portanto, de facto, acho que a grande questão é o que é que nós não fizemos e porque é que nós não medimos os impactos, porque, de facto, nós estamos a medir apenas indicadores de resultados muito imediatos, mas porque desde sempre andámos a falar que iríamos tratar de indicadores de impacto, desde sempre andámos a falar da estratégia e do planeamento estratégico, mas o que é facto é que, na realidade, não fizemos isso e as verbas europeias continuaram a ser aplicadas e continuaram a ser medidas de uma forma muito normativa, porque nós somos um país da legislação, nós resolvemos tudo com decretos e com regulamentos que depois explicam os decretos e com uma panóplia legislativa que no fundo depois vai entorpecer uma máquina que nós queríamos e todos gostaríamos que fosse mais ágil. Eu não posso deixar passar estes segundos sem falar da cultura, que toda a gente, enfim, abordou e muitíssimo bem. É uma área em que eu trabalho. Deixava só 2 notas para reflexão relativamente às indústrias culturais e criativas, num sentido mais amplo. Um estudo muito recente, aliás, hoje houve um seminário sobre isso em Bruxelas, um estudo muito recente ao nível europeu mostra que as indústrias culturais e criativas na Europa perderam tanto quanto a indústria da aviação. Portanto, ao nível da perda, perdemos tanto, 30 e poucos %, quanto a indústria da aviação. E, portanto, isto diz muito. Outra questão que me ocorre é que a cultura é muito importante, a cultura é o alimento da alma de um povo, sem a cultura nós não existimos, a cultura é a
enfim, é aquilo que nos faz sonhar, é aquilo que nos faz viver, é aquilo que nos faz a levantar de manhã e ter algum ânimo, apesar de tudo, seja a cultura nas suas mais diferentes formas. Mas o que é facto é que eu leio o Plano de Recuperação e Resiliência, como todos leram, e a palavra cultura aparece uma vez associada ao turismo, ao comércio, ao desporto, etc. Portanto, não há de facto uma preocupação na política pública relativamente à cultura, e é por demais conhecida a situação de precariedade em que os profissionais do setor vivem e estão e atravessam. Agora, de facto, é um pilar estrutural e deve ser encarado como um pilar estrutural se nós queremos recuperar e em que temos que apostar. Eu termino já, mas há uma nota só que eu gostava de dar, que logo ao início alguém referiu, já não me recordo quem foi, creio até que foi na primeira intervenção ou na segunda, a questão dos afetos e a questão, o quão isto impacta a nossa vida, e eu diria muito mais, o quão impacta a nossa sociedade e a nossa forma de estar. De facto, o paradigma mudou, e aqui a palavra paradigma, como dizia o professor, aplica-se claramente. Nós vamos ter uma sociedade que vai funcionar, que vai enfrentar desafios enormes, mas completamente diferentes, para a qual não estava preparada e está-se a tentar adaptar de uma maneira muito, muito rápida, ficando muita gente para trás, e essa gente para trás que nos preocupa também. Muito bem. A questão dos afetos, só dizer isto, a questão dos afetos tem muito a ver, e é uma situação que nós não abordamos diariamente, ou enfim, no discurso político, no mainstream da comunicação social, não vejo muito abordada, que é o impacto que tudo isto está a ter e vai ter cada vez mais na saúde mental. E essa depois vai ser um problema que nós vamos ter nos anos que aí vêm. Portanto, haveria aqui muitas reflexões, mas... Sim, senhora Paula, muito obrigado também. E foi excelente, como sempre. O Nuno Cavaco, que há um bocado não conseguiu falar, levantou a mão. Já agora, Nuno, se puder ser breve, estamos mesmo a terminar, porque já estamos a quase... Obrigado, Jaime, vou ser muito rápido. Boa tarde a todos, é um gosto fazer parte um gosto e um orgulho fazer parte deste grupo de reflexão, que é de facto de grande mais-valia para todos nós, e felicitar todos, principalmente felicitar o Jaime por esta iniciativa, por esta brilhante ideia e por um ano de caminho que de alguma forma partilhamos em conjunto. Eu queria só deixar aqui algumas notas que são complementares ou que reforçam algumas mensagens que foram ditas. Obrigado pela intervenção de todos. Mas em relação àquilo que precisamente a Paula Cunha acabou de referir, nomeadamente no que é o afeto e o seu impacto em termos de psicológico na sociedade, eu também gostava de lançar aqui que ainda temos muito para fazer, porque ela inclusivamente disse, temos que refletir sobre o que não fizemos, mas eu também diria que vamos ter que pensar no que é que ainda temos para fazer. E de facto, esta lógica do teletrabalho relativamente àquilo que é o balanceamento entre a gestão familiar e pessoal com a profissional continua a ser um equilíbrio, continua a ser um desafio. Acho que ainda não conseguimos, em termos desta relação que existe no teletrabalho, chegar a um balanceamento que nos proporcione também esse equilíbrio mental. Porque não temos horário, as reuniões são umas em cima das outras, a questão de relacionamento com os nossos filhos, com a nossa esposa ou o nosso marido, também não temos espaço para gerir convenientemente, e isto tem tudo impacto também a nível familiar. Um outro aspecto que eu gostava de sublinhar, e que também o colega que falou antes da Paula referiu, tem a ver com a inclusão e tem a ver com o upskilling. Nós, de facto, toda esta pandemia permitiu que nós conseguíssemos acelerar este processo todo da transição digital e não transformação, também concordo com a palavra, porque houve aqui uma necessidade concreta de fazer algo. E aquele receio que existia, o digital sim, mas daqui a alguns anos, ou seja, ainda não é para mim, isto ainda é longínquo. Tudo isto de alguma forma se diluiu, e as entidades e as empresas tiveram a consciência que é para fazer, não é para amanhã, é para fazer. E de facto, quando se começou a fazer, houve aqui um aspecto que eu acho que é fundamental, que é o efeito demonstrativo. Afinal isto não é um bicho-papão, é algo que se consegue fazer, os outros já fizeram, o risco foi reduzido e as empresas de facto conseguiram aderir a isto de uma forma mais rápida.
Em relação às competências, tudo isto só se faz com competências, e aqui reforça aquilo que o colega disse em termos do upskilling, mas é também o upskilling, mas também a reconversão de profissionais, porque com toda esta dinâmica da robotização, automatização, etc., e com a falta de talento que existe em competências digitais, nós temos de facto fazer esta mudança e temos que qualificar os nossos profissionais para esta nova oportunidade que se coloca. Também não esquecer os idosos, já foi aqui dito que não deixar ninguém para trás, e portanto eu acho que é muito importante nós de facto termos a capacidade de fazer esta inclusão digital. Só mais 2 aspectos que eu acho que gostaria de deixar e partilhar para nota de reflexão. Um deles tem a ver com o tal efeito demonstrativo e a capacidade de adaptabilidade das nossas empresas, inclusivamente das nossas microempresas. Se formos pensar naquilo que foi a evolução em termos do comércio digital, das microempresas, dos pequenos supermercados, etc., que foi uma adesão muito significativa e que inclusivamente levou a grandes mudanças do seu modelo de negócio, na lógica da logística, na lógica do desenvolvimento de competências em termos de catálogos eletrónicos, etc, etc, etc. Por último, queria deixar aqui o meu contributo também naquilo que é uma reflexão de como tudo isto e como é que o digital de facto pode também contribuir para a redução das assimetrias regionais, que continuamos a ter problemas entre o litoral e o interior, e de facto isto também pode ser uma forte iniciativa para promover a redução dessas diferenças, não é? Obrigado, Jaime. Muito bem, não, sim, senhor. E vamos continuar nesta reflexão. Pronto, eu não sei se há mais alguém que queira fazer algum comentário, porque eu sugeri então que terminássemos longe de Lisboa, para não ser sempre em Lisboa, com todo respeito, que é uma grande cidade, e pedia à Judite Manso, que está em Aveiro, que é uma belíssima cidade, a cidade da inovação, a cidade da universidade. Se a Judite nos puder dar também um pequeno testemunho, e com isto encerrávamos. E agradecer a todos pela sua presença. Já agora, esta sessão está a ser gravada e, portanto, depois Olá a todos, muito boa tarde. Obrigada, Jaime, pelo convite, pela iniciativa e muitos parabéns por continuar, depois de um ano, esta partilha. Eu sou uma participante do grupo muito mais passiva que ativa, tenho aprendido muitíssimo com as vossas partilhas. Obrigada pela vossa generosidade em partilharem e continuarem a partilhar. Bom, eu não tenho muito a dizer depois destas partilhas tão generosas vossas, aprendi imenso e mais uma vez, ficou-me aqui uma preocupação e gostava de partilhar convosco, que é a responsabilidade que eu sinto e que acho que todos nós sentimos em passar este testemunho à nova geração. Nós neste momento temos a responsabilidade de fazer o certo e o errado que andamos a fazer, é da nossa responsabilidade agora, mas temos uma responsabilidade maior que eu sinto todos os dias, também no meu papel de professora aqui na Universidade de Aveiro, que é como é que nós vamos formar, o que é que nós vamos deixar de legado aos nossos futuros decisores, aos nossos futuros políticos, aos nossos futuros empresários. E isso preocupa-me muito, porque falámos aqui imensas coisas hoje e eu retenho que a cultura e a educação estão de facto na base deste legado que é da nossa responsabilidade deixar aos nossos futuros decisores. Obrigada a todos e espero que esta partilha continue. Obrigada, Jaime. Muito bem, pronto, eu ia então terminar esta sessão, pedir desculpa por aqueles pequenos lapsos tecnológicos que tivemos no início, mas pronto, fazem parte da própria tecnologia e, portanto, só quem não usa tecnologia que não tem esses problemas. A professora Alvira Fortunato acabou por mandar mensagens a que de facto ela só podia estar até às 6:10 e, portanto, teve que sair, não conseguiu entrar, foi uma pena, mas pronto, fica para uma próxima. Até vou ver se a convido para fazer uma intervenção numa próxima sessão, só com ela, que é uma forma, de certa forma, de colmatar ou não ter estado connosco, mas acho que foi uma sessão muito interessante, porque várias pessoas falaram, várias pessoas deram os seus testemunhos e vamos continuar neste caminho de partilha de conhecimento. A ideia agora é em outubro, quando fizermos 1 ano e meio, podemos fazer já um encontro presencial, esperemos nós. Era para ter sido feito há 1 ano, se não houvesse o problema da pandemia, mas podemos que nessa altura o possamos fazer, e isso é uma forma também de celebrarmos este novo tempo que vem aí, que esperamos que seja bom para todos. Continuação de uma boa semana para todos e continuação de boas partilhas, está bem? Muito obrigado, está bem? Obrigada. Boa tarde, obrigada, Jaime. Boa tarde. Obrigado a todos.